Olá, colegas, amigos, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Stora, do componente curricular de Educação Física, e atualmente eu estou na direção do Colégio Estadual Cívico-Militar Edith Cordeiro Marques, no município de Turvo, do NRE de Guarapuava. Para mim, esse momento do diretor formador foi algo muito especial, muito, muito significativo. Primeiro pela condução da nossa formadora, que ela consegue articular todos não é demagogia falar, né? Mas ela consegue articular todos os pensamentos e consegue conduzir de tal forma que os conteúdos eles são abordados e são esclarecidos. Acho que isso foi um ponto muito importante ao longo dessa jornada. No entanto, né, eu ainda sou jovem como gestor, estou há 40 dias na direção geral. Eu fui para o colégio Edith no meio do ano, na direção auxiliar. No meio do caminho, o professor Azemir, que era o diretor-geral, ele recebeu uma proposta para ir para a CED em Curitiba, aceitou e eu acabei aceitando ficar com essa direção geral. Para mim, assim, foi um grande desafio enquanto profissional, enquanto professor, porque eu estava no Núcleo Regional de Educação e passei a ser gestor. Mas, nesse meio do caminho, o diretor formador me ajudou a esclarecer algumas dúvidas dentro de algumas perspectivas que eu tinha e eu acredito que me ajudou muito a melhorar alguns processos que eu havia pensado enquanto direção auxiliar e consegui de fato estar implementando dentro da gestão. Um dos desafios assim que eu vejo dentro dessa jornada é a questão da frequência e da observação de sala de aula, pois hoje nosso colégio ele tem aproximadamente aí uns 67% mais ou menos dos estudantes que dependem do transporte público. Né? O Turvo é um município que tem um IDH baixo, então os nossos estudantes eles têm uma baixa perspectiva. E a frequência sempre é algo bastante desafiador. Né? Diante disso, né, eu tinha algumas propostas, né? Criei uma planilha integrada para todos os membros da equipe, monitores, pedagogos, agentes 1, agentes 2, onde nós tínhamos acesso a todas as informações das faltas dos estudantes. Então esse levantamento de dados ele foi feito, né? Ele é feito no colégio. Nós estamos melhorando alguns processos ainda, mas ele é feito. A partir disso, nós intensificamos a busca ativa e dividimos as situações, ou seja, os monitores eles fazem a intervenção diante aqueles estudantes que têm, né, uma reincidência de faltas. As pedagogas elas fazem a intervenção em situações, né, mais complicadas. Os agentes eles nos auxiliam na busca ativa com situações esporádicas, né? Aquele estudante que falta eventualmente. Isso nos ajudou muito. Nós vínhamos, né, de uma transição de gestão e por conta disso nós obtivemos aí pelo menos mais 5 semanas abaixo de 90%. Com, né, algumas estratégias que os colegas foram compartilhando ao longo do diretor formador, nós fomos melhorando a forma de abordar os nossos estudantes e a nossa frequência ela melhorou bastante. Né? Hoje nós temos aí, já estamos há 4 semanas acima de 90%, desde quando eu comecei ali a pensar a implementação e comecei a inserir algumas dicas que eu havia visto no formadores. Então isso facilitou os processos. Aí nós também fiz um processo intenso de busca ativa com os estudantes, né? Chamava eles, essa planilha me proporcionava isso. Né? Nesse meio do caminho, inseri uma ferramenta do Forms, porque o Forms ele dá todos os dados ali em forma de gráfico, então é fácil de estar acompanhando a trajetória do estudante enquanto as suas faltas. Isso ajudou bastante também nesse processo de mapeamento. Segui
com todos esses dados levantados, teve uma colega que citou um exemplo que, né, dos estudantes acompanharem outros estudantes. Eu conseguia ainda, né, está faltando um feedback, mas eu criei ali um programa, pode-se dizer assim, Adote um Colega, né, onde eu mapeei ali, levantei alguns estudantes que são destaque para que eles possam acompanhar outros estudantes. E nós estamos há algumas semanas já acima de 90%, com exceção da semana passada que nós tivemos 2 dias de muita chuva. Mesmo com toda a chuva intensa, ainda assim nós conseguimos 89%. Então a frequência é um grande desafio, né? A frequência é um grande desafio. Nesse meio do caminho, a observação também passou a ser um grande desafio, porque nessa identificação dos dias que os estudantes faltavam, nós pudemos perceber que algumas faltas elas são derivadas, obviamente, né, de algumas aulas que eles têm, seja por afinidade ou seja pelas estratégias que os professores estão utilizando. Então, assim, para mim foi gratificante participar desse grupo de estudos. Eu fui formador por 2 anos e gosto, acho que foi uma das iniciativas, assim, das propostas trazidas por esse governo que é transformador, né? Pensando no professor em sala, pensando na atividade prática, pensando na no estudo, no diálogo entre pares, é sensacional. Tá bom? Fica aqui meu abraço para Consuelo. Parabéns, Consu, pela tua condução, parabéns pela tua energia, parabéns por conseguir, né, engajar o pessoal assim com maestria. Eu fico por aqui, acho que até me estendi um pouquinho no vídeo, mas acho que é isso. Um grande abraço e até mais.